de apresentação no templo da pessoa para com Deus. Apresentava, então, Nossa Senhora foi apresentada, como Jesus também foi, né? Só que quando Jesus foi apresentado no templo, estava lá quem? Estava lá Simeão, que era um profeta, estava lá Ana, que era uma profetisa, não é isso? E falando coisas maravilhosas, né? E o próprio Simeão vai dizer o quê? Que uma profecia Maria, eis que uma espada de dor vai traspassar a sua alma. E todos nós sabemos que essa espada de dor, não é que teve uma espada fisicamente que veio, né? A lança traspassa o coração de Jesus, diríamos, né? Do lado direito de Jesus. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que essa espada de dor é exatamente Maria ver o seu filho morto em uma cruz. Dói muito mais com uma espada, sim ou não? Sim. Fisicamente falando, né? Ver o filho todo ensanguentado, morto injustamente, né? Mas, gente, é o seguinte, antigamente, só para a gente saber, no hebraico, os parentes próximos, os judeus, entre os judeus de modo geral, todos os parentes próximos eram chamados de irmãos. Por exemplo, os primos primeiros, genros, noras, sobrinhos, primos primeiro, todos eram chamados de irmãos. Era para pertencer a grande família. Então, quando fala irmãos aqui, não é que é irmão de sangue, é irmão no sentido de parentesco, irmão no sentido de consanguinidade. É nesse sentido, não é irmão, que todos nós sabemos, a igreja diz que Maria foi virgem antes, durante e após o parto, e que só teve Jesus, né? Então, a gente sabe disso. Então, quando pergunta, tua mãe, teus irmãos, tua mãe, teus parentes próximos estão ali fora, no caso. E Jesus vai fazer uma pergunta só para a gente saber entender. Mas espera aí, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? As pessoas estavam confundindo, achando que Maria, ou quem fosse parente próximo de Jesus, eram os privilegiados, né? Seriam aqueles que, né, imagina Jesus fazendo tudo isso que ela está fazendo. E Jesus vai dizer que Maria foi grande não porque ela foi a sua mãe, mas ela foi grande porque ela ouviu em primeiro lugar a palavra de Deus e colocou em prática. E vai dizer mais, todos nós, né, de todos os tempos, de todos os lugares, quem ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, também, Jesus vai dizer, esse é minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Não é fácil colocar a palavra de Deus em prática, não. É ou não é? O que vocês acham? Tem os seus desafios, e muitos desafios. Gente, e hoje também, né, eu preparei para vocês, né, missa na casa assim, sempre é uma missa mais especial, mais tranquila, missa dos setores, né, dos grupos de reflexão, do Juninho, da Vanessa, que coordenam, né, a gente tem, quantas famílias mais ou menos vocês têm no grupo de vocês? Famílias mesmo? 9 famílias. Então já é a segunda missa no setor do grupo de vocês, não é? Então estão faltando só 7 para terminar todas. Não é isso? A gente vai ter um sorteio, né? Vai ter um sorteio, né? Nada é privilégio, tudo é sorteio. Gente, e eu preparei também hoje, porque amanhã é dia 22 de novembro. Amanhã é o dia de qual santa? Santa Cecília. Santa Cecília. Nós temos que a Cecília, né? Ali, ó, Cecília ali, ó. Isso. Que é a professora, né? Mas eu não sou santa. Não, mas você tem vocação à santidade também. Todos nós temos. Não é isso? Para a gente ser um pouquinho melhor que já somos. No amor de Deus. No amor e no serviço. Gente, Cecília, ela nasceu em Roma, tá? Nós não sabemos exatamente o ano que ela nasceu. Porque naquela época não tinha cartório, obviamente. Mas ela era da sociedade romana. E ela era muito religiosa. Ela era filha dos Metelos. A família Metelos era o nome da família dela. E ela, desde criança, ela tinha o dom, né, assim, de estar com Deus, de estar com Jesus, de querer cumprir a palavra de Deus. Só que naquela época, vocês sabem que existia isso naquela época, né? Quando nascia uma pessoa, ela já era prometida em casamento. Quando crescesse, ia casar. Então já tinha o noivo, já tinha a noiva. Lembra que contou a história de Santa Isabel da Hungria, né? Ela ficou noiva com 4 anos e Luís com 11, né? Os dois sem se prometer que eles iam casar no futuro, assim por diante. E Cecília também, foi prometida em casamento, tá bom? Só que, quando ela cresceu, ela não queria casar. Ela queria se dedicar à sua vida a Deus, queria manter o voto da castidade, da virgindade. Só que
naquela época era complicado. Todo mundo já sabia que os dois iam se casar, a cidade inteira. E se um dos dois lados recusasse, era uma desonra para o outro lugar, ficaria feio, ficaria assim, né, muito confuso, né, ficaria assim muito desconfortável, né, ficaria assim vergonhoso, em outras palavras, se alguém renunciasse. Imagina que o Cleverton e a Estela se vivessem nessa época, prometido em casamento para o outro, ou ele que rejeitasse ela, ou ela rejeitasse ele, seria horrível, não seria? A cidade inteira ia ficar sabendo, né, cidade pequena e tal. O fato é que, então, fazer o quê? Ela estava prometido de casamento e ela, então, chegou o dia do casamento. E agora, hein? Foi casar. Cecília. Com Valeriano. O nome do noivo era Valeriano. E era da alta sociedade, de Roma também. Só que tem um detalhe. Já existia, né, os instrumentos musicais, alguns instrumentos musicais já existiam. O órgão, que é muito próximo do piano, também já existia. E aí, o que vai acontecer? Estava tocando a música na hora lá, né, do casamento e tudo. E Cecília cantava no seu coração só para Deus. Não para o seu casamento, mas para Deus. Né? E já vê que ela tem a ver com a canção, né? Ela cantava no seu coração para Deus as maravilhas de Deus. E terminou o casamento, né, a cerimônia do casamento, e aí veio. Não é isso? Chegou a hora, casou certinho. Chegou a hora de Cecília, então, falar para Valeriano, seu esposo, que tinha acabado de casar, que ela queria manter a castidade. Para ele foi uma decepção. Na hora ele ficou decepcionado. Só que eu vou para o seguinte. Tá, que ela já falou que tinha feito o voto de castidade, que ela queria seguir Jesus Cristo, queria entregar sua vida para Deus. Ele era pagão, ela era cristã, ele não era cristão. Aí ela converteu o esposo, converteu o irmão do esposo, não é isso? Foi convertendo todo mundo. E ele começou a entender o ideal, e ela explicou o ideal de vida dela. E ele começou a entender, deu para entender no primeiro momento. Disse, não vou fazer nada forçado, obviamente, não é isso? Mas, né, no primeiro momento ficou decepcionado. Aí depois ele começou a entender o ideal de vida e ele também quis, então, seguir com Cecília aquele ideal de vida. Só que aí eles foram denunciados como cristãos, tanto ela quanto ele. Valeriano também foi denunciado como cristão. Nessa época tinha perseguição, vocês sabem disso, né? Porque a liberdade de culto só aconteceu com o imperador Constantino por volta do ano 318, mais ou menos. Nós estamos no ano 230, certo? E aí o que vai acontecer? Aí tinha que negar a fé. Tiburcio e o seu irmão, Valeriano e o irmão Tiburcio, não negaram a fé e morreram primeiro que ela. Mártires. Esposo dela e o cunhado. Morreram mártires, que ela tinha convertido, colocado Jesus Cristo na vida deles. E ele foi batizado pelo Papa Urbano I, sabia? Foi batizado também, o esposo dela. E o cunhado também. E aí, então, começaram a falar com ela para negar a fé. Ela falou que não ia negar, que ela seguia Jesus Cristo. E ela rezava muito assim: Senhor, fazei que o meu corpo e a minha alma possa manter a pureza da fé e nunca se manchar. Bonito, né? O nosso corpo, a nossa alma manter a pureza da fé e nunca se manchar. E aí então foram fazer todo o processo para ela negar a fé. Ela falou que não ia negar. Ela distribuiu os bens dela aos pobres, ajudou muitos pobres. E aí então começou o processo de julgamento para matá-la, né? Para ela ser mártir também. Cecília, no caso. E ela manteve firme, falando que cantava só para Deus, que a sua alma era só de Deus, só tinha um esposo que era Jesus Cristo, né, que seguia. E aí não quis adorar outros deuses, obviamente. E aí então, no primeiro momento tentaram matá-la asfixiada, não é isso? Tinha lá um lugar, umas termas lá, com água muito quente, né, aquele vapor muito forte. Colocaram ela em um lugar fechado para morrer asfixiada, ela não morreu. Ficou lá 2, 3 dias sem morrer, aí todo mundo viu que era um verdadeiro milagre, já foi um verdadeiro milagre não ter morrido. E aí então ela foi decapitada, né? Tentaram dar uma machadada no pescoço dela. E aí ela vai então, mesmo já decapitada, ela faz, ó, todo mundo agora pro padre aqui, ó. Ela faz assim, ó. Depois de decapitada, assim e assim, com os dedos. Significa o quê? Exatamente, né, Cleide? Santíssima Trindade. Um só Deus 3 pessoas em um só Deus. Já tinha né,
a Santíssima Trindade também, em 230, olha como é bonita a igreja, a história, né? E ela então professa Deus e morre martirizada. Ela morreu, né, no dia 22 de novembro, o ano nós não vamos saber precisar, volto a dizer, mas por volta de, quando fala por volta, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, por volta do ano 230, na época do Papa Urbano I, tá? E ela então se tornou, obviamente, por cantar as maravilhas de Deus na hora do casamento, as músicas tocando, e ela não estava nem aí com o casamento, mas ela estava cantando no seu coração, na sua alma, as coisas de Deus. E diz também, gente, que no martírio, quando ela estava morrendo, morreu cantando, ela morreu cantando. Por isso que Santa Cecília é padroeira da música e dos músicos. Gostaram da história de Santa Cecília? Bonito, né? Padroeira da música e dos músicos e dos artistas também, não é só música não, dos artistas também. Então, gente, que Santa Cecília com a sua fé nos ensine, né? A gente glorificar a Deus com as boas obras. Isso é o mais importante. Não só com os lábios, mas também com as boas obras. Amém.